Boa noite, queridos ouvintes internautas, e principalmente você, corretor de seguros, que nos acompanha todas as quartas-feiras aqui na Exclusiva FM ou pela internet. Eu sou o Fábio Soroli e está começando mais um programa profissional de seguros. Claro, eu não estou sozinho, como sempre, muito bem acompanhado por essa pessoa de garbo e elegância, conhecido também como professor. Boa noite, Romeu Santos. Boa noite, Fábio Sorola. Um prazer falar com você e todos os profissionais de seguros de São Paulo, do Brasil e do mundo. Com a gente também ele, que é o nosso grande mente brilhante, Marcelo Brancati. Boa noite a todos. Mais um programa, graças a Deus. E hoje vai ser muito especial, tenho certeza. E por falar nisso, qual vai ser o nosso tema, Dr. Fábio Sorola? Minha querida mente brilhante, Marcelo Brancati. Hoje o tema está muito bacana, hein? Olha só. Corretor, saiba como melhorar os seus resultados na gestão da sua empresa e na vida pessoal, com liderança acima da média e comunicação eficaz. Fantástico. Bacana, né? E a nossa profissional de seguros de hoje... Ela é contadora, mentora de novos negócios, é jurada do reality show Em Frente às Feras. Pô, bacana, esse aqui eu assisti, hein? É consultora comercial da Mastermind Treinamentos e apresentou o programa na rádio, aqui mesmo na Exclusiva FM, chamado Gestão com Elas, Desmistificando o Empreendedorismo. Seja muito bem-vinda, Cristiane Borges, ou Cris Borges. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês no programa Profissional de Seguros, que eu assisto toda semana e que está trazendo conteúdos fantásticos aí para os profissionais da área de seguro, né? Verdade, Cristiane. Nós que agradecemos a sua participação. E olha que interessante, Romeu. Uma boa gestão da corretora contribui para que as finanças da empresa se mantenham suficientemente organizadas. Assim, as decisões são tomadas considerando-se a redução de custos e a otimização dos resultados. Contudo, seu Marcelo Brancati, o corretor de seguros deve saber liderar pelo exemplo e ter uma comunicação sem ruídos, conseguindo resultados efetivos. Um estudo de Harvard, denominado CHA, que significa conhecimento, habilidades e atitudes, comprovam que os resultados vêm 15% do conhecimento e 85% das habilidades e atitudes. Olha aí. Napoleão Hill estudou durante mais de 20 anos, mais de 1.600 pessoas, os 500 maiores milionários da época, e identificou 17 comportamentos que levaram todos eles a resultados acima da média. E foi este estudo científico que escreveu o livro A Lei do Triunfo, livro famosíssimo, hein? Até hoje, um dos livros mais lidos no mundo. Cris Borges. Eu até trouxe aqui ele para vocês verem. Antes de entrar nesse tema aí, nós vamos falar bastante sobre Napoleão Hill também. Vamos falar um pouquinho de gestão. Você também é consultora de novos negócios. Sim. Pegando esse gancho, o corretor hoje que quer iniciar nessa maravilhosa profissão, corretor de seguros, quais seriam as dicas ou orientações que você pode passar para esse corretor? A primeira que eu sempre dou é procure um contador de confiança, né? O contador é o profissional que é habilitado e que é capacitado, que é capacitado para poder orientar o profissional ou qualquer empresário a abrir corretamente a sua empresa, e principalmente que hoje a gente tem que se preocupar muito com os custos, né? E o principal custo de uma empresa é o imposto. E que a gente fala que é um custo que tem que se prever dentro do seu negócio, porque quem não paga imposto não cresce, né? Então, as pessoas deveriam ficar felizes em pagar imposto, porque, na verdade, ela está crescendo, o negócio dela está crescendo quanto mais ela paga imposto. E aí, entrando nesse campo dos custos, do que tem que prever, o corretor de seguro, assim como muitos profissionais, por ser prestador de serviço, às vezes tem muita dificuldade com que custo colocar, o que considerar, como fazer como controlar a sua vida financeira, né? E um dos temas que que a maioria esquece de colocar é o Prolabore. Principalmente porque o corretor normalmente, se for um corretor pequeno, normalmente ele trabalha sozinho, trabalha home office. Sim. Né? Eu não sei qual que é, se vocês têm esse dado de qual que é o percentual de corretores que não tem equipe, que não tem uma sede própria,
mas eu acredito que seja uma boa parcela, parte, né? Uma boa parte, né, Romeu? Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem muita gente que mistura aí o pessoal, a pessoa física com a jurídica e acaba se enrolando todo. Por isso que a importância do contador. Exatamente. Essa é uma das coisas que eu ia falar. Então, a principal despesa que que a maioria não considera é o Prolabore. O que é o Prolabore? É o salário do sócio que trabalha na empresa. Se você não considera isso como custo, o que acontece? Que se você tiver que contratar alguém porque sua corretora cresceu, você não tem isso previsto, né? Ou se você faltar por algum motivo, né, que não pode trabalhar e tem que colocar uma pessoa, você não previu isso no seu custo e não guardou essa reserva financeira. Principalmente para quem trabalha, digamos que sozinha, sem equipe, que ele é como se fosse um profissional autônomo, tem que ter uma reserva financeira de pelo menos uns 3 meses aí de capital de giro para eventuais necessidades, para manter os custos fixos da empresa. Que normalmente não é o que acontece, né? Porque Não. às vezes o corretor ele começa, né, Brancati, como pessoa física, né, Romeu? Sim. Ele se habilita, já começa a trabalhar e em determinado momento ele resolve se tornar uma pessoa jurídica. E às vezes vem essa confusão do que você falou dele acabar misturando a PF com a PJ. E normalmente uma renda acima de 3, 4 mil reais já compensa ter uma jurídica do que estar na pessoa física, porque você paga menos imposto na jurídica. Né? Quando você tem uma empresa jurídica, tem 2 formas de você fazer retirada da empresa. Ou via Prolabore, que é o salário do sócio que trabalha, ou via distribuição de lucro. E essa é a mais bacana, né? A distribuição de lucro. Porque, além de tudo, você ainda não paga imposto de renda e não paga INSS na distribuição de lucro. Desde que você não tenha dívida com imposto e que seu contador esteja fazendo a contabilidade da sua empresa, que você esteja mandando toda a documentação corretamente, extrato da conta bancária, comprovante de despesas e por aí vai. Que vai de encontro ao que o Everton também falou aqui com a gente, né, Brancati? Sim. Da gestão. Tá? Aliás, um grande abraço pro Everton. Ele bateu bastante nesse tema também. Então, Pois não, Brancati, vamos lá. Não, eu gostaria de... Agora a Cris, a contadora, né? Ela colocou o chapéu e deu uma explicação importante aqui. Quando a gente olha para a questão do conhecimento, habilidade e atitude, que o Fábio citou, para o sucesso do negócio, para o nosso sucesso pessoal também, na tua visão, embora já tenha uma pesquisa comprovando que a atitude faz a diferença, como que a gente efetivamente escolhe as melhores atitudes dentro desse contexto do Napoleão Hill? Então, na verdade, assim, colocando ainda no contexto empreendedor e no contexto do Napoleão Hill e tudo mais, a atitude é o fazer. É você colocar em prática o conhecimento que você adquiriu. Então, não adianta você ser tecnicamente um excelente corretor de seguros se você não sabe vender ou se você não sabe fazer a gestão financeira da sua empresa. Se você não sabe lidar com dinheiro, por exemplo. Isso é uma das leis do Napoleão Hill. Então, se a gente for falar das leis, a primeira delas, que vale para a vida pessoal e para a vida profissional, é ter um objetivo principal bem definido. E quantos corretores a gente vê que trabalham um dia após o outro e não tem uma meta de venda, não tem um objetivo, vai para algum evento, ou para um programa de rádio como esse, não tem um objetivo de conversão, de como converter aquilo em vendas, em resultado, e saber se realmente está dando lucro da forma que ele está fazendo, porque a gente vê que tem corretores que às vezes falam assim, vou dar desconto na comissão porque eu quero fechar, etc. Mas às vezes aquele desconto que ele está dando não cobre o custo dele, o que ele vai receber. Não cobre o custo fixo dele. Então tem que tomar cuidado na hora de dar o desconto, porque às vezes você está fazendo um mau negócio. Às vezes é melhor não fechar o seguro, então. Exatamente. Sim, tem casos que... Por isso que você tem que saber qual que é o seu... Né, até a gente aprende isso no Mastermind de vendas. Qual que é o seu limite de desconto que você pode dar, né? Qual que é o mínimo que você pode dar para que o seu produto, o seu serviço ainda tenha lucratividade? Cris, é uma coisa interessante isso, porque existe muito hoje, né, Fábio, a questão do segurado querer sempre para ele uma vantagem, né? Então ele fica fazendo leilão, às vezes, de seguros, né, Marcelo? Seja por
poucos reais a menos, mas às vezes troca com o corretor que ele Quando está, a gente, outro. quando a gente fala dessas habilidades que o Brancati me perguntou, que eu não fugi do assunto, que as habilidades que está no chá, uma delas é saber negociar, é fazer uma boa negociação. E qual que é a boa negociação? É quando ambas as partes saem ganhando. É quando o cliente vai voltar a comprar de você porque ele se sentiu que ele fez uma boa negociação, que ele fez um bom negócio. E quando você vai querer vender de novo porque você sentiu que você não perdeu, que você fez um bom negócio. Então, ambas as partes têm que ganhar numa negociação. Essa é uma das habilidades. Outra habilidade é, se você aprendeu alguma coisa, você já tem que colocar em prática. Você já tem que fazer acontecer. Não adianta você ir fazer milhares de treinamentos. Quero aprender a lidar com o dinheiro. Aí vai lá, faz treinamento disso, daquilo, faz imersão de final de semana e por aí vai. Só que chega na segunda-feira, você está lá, uau, todo pilhado e não põe nada em prática. Então, quando você for fazer alguma coisa, tem que ser algo vivencial, tem que ser algo que você faz uma coisa de cada vez, que você vai praticando e vai colocando em prática no dia a dia e já vai colhendo os seus resultados. E esse é um dos princípios de todos os treinamentos da Mastermind, né? De vocês vivenciarem todas as leis do êxito e vivenciar e colocar em prática as suas habilidades. Pegar o seu conhecimento que é seu, ninguém te tira, e colocar em prática. Como colocar em prática? Como fazer isso se tornar uma ação, fazer isso gerar resultados. Eu complemento ainda mais, porque quando você volta para a parte gerencial, é fundamental que o corretor de seguros tenha um total controle sobre os seus números. Sim. Porque senão fica difícil de fazer qualquer tipo de estratégia, né, Marcelo, Romeu? Sim. E a gente percebe que às vezes ele não tem sequer uma planilha em Excel para poder falar, nossa, eu tenho esses dados e posso partir para uma ação desse. Aí o que acontece? Começa a fazer uma campanha, às vezes, desestruturada. Exatamente. Não vai ter o resultado que estava almejando, aí vai falar o quê? Nem sabe fazer a campanha, né? Talvez, Né? Nessa situação, eu coloco 3 leis do êxito no mínimo. Uma que é saber lidar com dinheiro, iniciativa e sustentação e uso adequado da mente. Então, não adianta você fazer uma campanha se você não previu nessa campanha quanto você vai gastar, o que você vai precisar, de quem você vai precisar de colaboração para fazer isso, né? Então, tem que fazer uma aliança de mentes, uma aliança mastermind, para poder que as coisas tenham resultados, né? Uma aliança mastermind é o quê? É quando 2 ou mais pessoas se juntam com um objetivo principal bem definido para ter resultados, para gerar resultados para ambas as partes. Entendi. Ô, Cris, deixa eu te fazer uma outra pergunta também. É tão bom, né? Falar com a a iniciativa e sustentação, só para complementar, muitos empreendedores, e aí não só corretores de seguros, têm várias ideias, querem fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Aí tem a iniciativa de fazer, mas depois não sustenta, não coloca plano de ação, não acompanha resultado, que é inclusive uma característica empreendedora, você ter monitoramento e metas e monitorar as metas, não é só colocar metas, né? É isso aí. Seu Marcelo Brancato, o senhor não fica animado porque ela falou mente mastermind, não é mente brilhante. O senhor viu todo cheio de... Justo hoje não? que eu uma... Vamos deixar bem claro isso aí. Tapa aqui. Então são coisas diferentes. Deu um tapa, tá certo. Mas, Cris, ainda nesse assunto, eu aprendi, né, tem que ser um bom negociador, né? Você falou uma coisa muito importante. Outra coisa, tem a liderança pelo exemplo. A corretora de seguros, muitas vezes, ela começa a crescer, ela vai adquirindo um funcionário, daqui a pouco outro funcionário. E o dono da corretora é ele quem vai motivar. Geralmente dizem, primeiro chegar, último a sair, tem que trazer coisas boas para a equipe. O que você pode falar dessa liderança pelo exemplo aí para uma corretora de seguros? Começa que toda liderança começa pelo exemplo do líder, né? Então, quando a gente faz consultoria em empresa, eu já fiz muitas consultorias, principalmente em empresa familiar, e normalmente corretora de seguros tem essa linha de empresa familiar, e 99% dos casos o problema da empresa é o dono da empresa, né? Porque ele não dá o exemplo e ele não sabe lidar com as pessoas e lidar com as situações. Então, quando a gente fala de liderança na filosofia do Napoleão Hill, não é só a liderança de pessoas, é principalmente a liderança de situações.
Então, como influenciar pessoas, como conseguir cooperação, como você tomar uma decisão assertiva, você pensar com segurança e tomar uma decisão rápida, saber o que você está fazendo. Então, todo liderado, que você tocou na questão do liderado e do exemplo, ele vai seguir o que o dono da empresa está fazendo. Então, se o dono da empresa faz uma negociação que só ele ganha e o cliente perde, o cara lá do comercial vai fazer a mesma coisa. Né? É verdade. Se o dono da empresa fomenta a fofoca dentro da empresa, o que os funcionários vão fazer? Vão levar a fofoca para ele, vão multiplicar isso. Então, tudo começa pela liderança. Então, a gente tem que aprender que na liderança, eu vejo como, né, em tudo que eu já tenho de bagagem, que normalmente a liderança falha nesse ponto. Ela não é exemplo daquilo que ela quer. Às vezes, ela nem sabe o que quer para a empresa, né? Porque já começa que não tem um objetivo bem definido para o que ela quer. Ela está lá porque deu certo e está crescendo, e aí é onde as empresas morrem, muitas vezes no seu terceiro ano. Em outras palavras, porque podemos cresce, dizer, não está estruturada e quebra. podemos dizer que a empresa é a cara do dono. Normalmente sim, a cultura da empresa começa com o dono da empresa. Então, se você não criar uma cultura que não seja a cara do dono, naturalmente ela vai ser a cara do dono. Né? Vai ser os exemplos que o dono deu. Por isso, tem muitas empresas hoje em dia, principalmente startups, que contratam consultorias para ajudar a criar uma cultura dentro da empresa. E tanto faz o Romeu, ser uma empresa de 5 funcionários ou de 500. Sim. A questão da cultura empresarial é muito importante. Depende da questão de funcionário. Fala assim, quando eu me tornar uma empresa, não tem essa. Né? A partir do momento, não importa se você é um MEI, né? Você já tem que ter essa cultura. É verdade. Ô, Cris, pode falar. Tá. Teve uma coisa que você falou muito interessante, que a maior parte dos problemas da empresa vem do próprio dono da empresa. E muitos corretores que eu já vi na minha vida não tem, assim, ou um filho ou alguém da própria família para fazer a sucessão, Fábio. E é uma coisa difícil, porque para quem vai ficar a empresa? A empresa é para a família, a empresa é para os filhos, né? Ou para quem Brancati, ninguém quer ser corretor de seguros. Não, mas às vezes será que o dono passou a oportunidade? E esse problema não é só os corretores de seguros que passam. Normalmente, a maioria dos profissionais de profissão regulamentada passam por esse mesmo tipo de problema. Então, médicos que têm clínicas e às vezes os filhos não querem, né, seguir a profissão, advogados, os próprios contadores. Então, é algo que sim, você tem que pensar nisso, porque assim, se, por exemplo, você é corretor de seguros, você não tem sócios, um exemplo, e não tem filhos que queiram suceder, você tem que pensar em como tornar essa empresa uma empresa não familiar, né, uma empresa que gere valor agregado, que se acontecer alguma coisa com você, a família consiga colocar outras pessoas ou vender o negócio de forma que o negócio continue e não que ele acabe não que ele acabe, né? Então, se a empresa saiu da linha do familiar, ou mesmo que seja familiar, mas se tenha uma gestão estruturada, tenha compliance, que é a questão dos riscos e de normas contra a fraude, etc. Se ela tem normas, procedimentos, cargos bem definidos, posições bem definidas, então, se ela está estruturada como uma empresa deve ser, facilmente a família consegue vender esse negócio, porque é uma carteira e ela tem que funcionar independente do dono, né? Então, quando eu tinha o escritório de contabilidade, que eu cheguei a ter mais de 100 clientes, eu sempre falava para todos os funcionários, os meus clientes também sabiam disso. O cliente não pode achar que ele só pode ser atendido por mim, que sou a contadora. Qualquer pessoa da empresa que atender, tem que atender ele com a mesma eficiência, tem que estar preparado para atender. Exatamente. Então, tanto que eu ia para eventos, dava palestra, fazia várias coisas e a empresa andava naturalmente. Isso, inclusive, é um termômetro. Se você sair da sua empresa para tirar umas férias ou para fazer alguma coisa que você precisa passar o dia fora da empresa e a sua empresa andar normalmente, não sentir a sua falta, comemore. Comemore que a sua empresa está no caminho certo. Ô, Cris, veja bem, o Kleber de Paula, aliás, quero mandar um abraço aqui pro Kleber, ele está falando o seguinte: a maioria dos corretores não sabe o que é custo de aquisição de cliente.
Em muitos casos, faltam habilidades de vendas e quase sempre falta um diferencial competitivo, infelizmente. Kleber, eu sou obrigado a concordar contigo. Isso que eu acabei de falar é um dos diferenciais, né? Se a sua empresa tem uma estrutura, você consegue gerar valor, né? Então, inclusive, eu vou citar um nome aqui que é o Geração de Valor do Flávio Augusto, que ele fala muito sobre isso, né? A empresa você tem que gerar valor. Você tem que fazer com que ela gere valor, independente se você acha que ela vai ser sua a vida inteira, né? Ela tem que ter um valor agregado. E essa questão de comprar carteira de clientes, ela é muito sensível, né? Porque o corretor de seguro, assim como muitos profissionais de profissão regulamentada, contador, médico, advogado, são profissionais de confiança do cliente, né? Que normalmente você não troca do dia para a noite e você não faz com qualquer pessoa. Então, Exatamente. Você tem que ter referências. Então, assim, você vender uma carteira de clientes, você tem que tomar muito cuidado, ou comprar, principalmente comprar, que essa pessoa que está vendendo, ela tem que te acompanhar durante um determinado período e fazer essa transição de uma forma saudável. É como se você entrasse numa sociedade, né, o seu cliente sentisse assim, entrou um sócio novo na corretora, você já vai inserindo esse sócio novo na sua carteira de clientes para ele gerando confiança com essa nova carteira, e aí vai ter o momento certo de você sair dessa sociedade. Então é como se durante um determinado período você tivesse um sócio. Sim. E depois você vai sair num prazo determinado, você vai sair da carteira e os seus clientes não vão sentir essa mudança porque eles já conhecem esse novo corretor de seguros, já viu que ele tem a mesma pegada, ou tem um serviço até melhor. O ruim é quando você vende, e isso tem que estar muito atento para quem você vai vender a sua carteira de clientes, porque foi árduo você construir aquela carteira, e de repente quem está comprando não tem o mesmo atendimento que você tem, não resolve da mesma forma que você resolve, o seu cliente vai ser mais um número na carteira daquela pessoa, e ele vai perder cliente e ainda vai te culpar. Ô Cris, a Paula Souza tá mandando Oi, Paula, tudo bem? Boa noite para nós, um sucesso para você. Ela tá falando o seguinte também, colocar em prática, eu diria que é um dos grandes desafios do ser humano. Eis a prova que somos mais intenção do que ação. Sim. Eu ia pegar, exatamente fazer essa pergunta pro lado mais, trazendo o tema um pouco pro lado mais comportamental, porque eu tive a oportunidade de ler esse livro que o Fábio mencionou, do Napoleão Hill, e em tese ele apresenta acho que 16 ou 17 leis que são leis que são atitudes que as pessoas do passado praticaram e que essas atitudes são recorrentes nessas pessoas e que se tornaram milionárias, bem-sucedidas e tal. Então o que eu ia te perguntar é o seguinte: por que pessoas que conhecem essas leis, nem todas elas estão bem-sucedidas e milionárias hoje? Então, como é o meu caso, que ainda, embora você falou que pessoas de repente resultado, eles acham mais fácil jogar na Mega, né? Pessoas de sucesso do passado, né? Mas isso ainda continua tão atual que ele continua sendo um dos livros mais vendidos do mundo. Né? A Filosofia do Sucesso, Napoleão Hill, é um dos livros mais vendidos do mundo, assim como Quem Pensa Enriquece. Até aqui está falando, né? O nono livro mais vendido de todos os tempos no mundo. Nono livro mais vendido de todos os tempos. Então, assim, por quê? Não é Napoleão, hein? É Napoleão. Napoleão. Então, eu vou falar para vocês rapidinho as 17 leis e vocês vão ver como essas atitudes faz todo sentido, né? Esses comportamentos faz todo sentido. Primeiro, deixa o Romeu dar o momento Maguila dele, que ele já tá me cutucando aqui. Olha, tá demais. Momento Maguila? O que é momento Maguila? Ele fica extasiado, Marcelo Brancati. Pro mercado segurador ele começa a ficar... Toda o momento que ele manda beijo pra todo mundo, de cartas, viu, seu Marcelo? Cartas. Lembra das cartas? As cartinhas. Eu posso mandar o momento Maguila também? A Natália Godoy, que fez o Mastermind comigo, tá aqui assistindo, falou, amando o Cris, o programa. A Paula Souza. Ricardo Amaral, nosso sócio. É o corretor. Um grande abraço para você, meu querido Ricardo Amaral. É isso aí. Também tá a Natália Godoy, tá falando, amando, Cris. É isso aí, hein? Quem mais tem aqui? Mais aqui, ó. O Marcos Souza tá mandando boa noite. José Pereira. Quando o José Pereira vem aqui? Nós vamos marcar com ele sim. Vamos marcar com ele sim.
Tá certo. Vamos lá. E a Rosana Cussoli falou assim: boa noite, mentes brilhantes. É isso aí, hein? Rosana, grande amiga, né? Nosso- Amiga. Olha só, meu. E pessoas A grande que estão nos profissional assistindo em todo o Brasil, São Paulo, mundo, universo, hein, seu Fábio É isso Sorola? mesmo, sem É isso limites. aí, hein? Internet sem limites, Romeu. Internet sem limites e aqui a gente não tem preconceito. Pode mandar seu Cris, recado. vamos lá para as leis do êxito. A primeira delas é o objetivo principal bem definido. Então, o que o Napoleão Hill fala? Que tudo que a nossa mente pode imaginar, a gente pode fazer. Né? Essa é uma das frases mais conhecidas do Napoleão Hill. Só que é interessante que, assim, quando a gente fala... a gente vê muita gente por aí com frases prontas. Então, assim, eu posso isso, eu vou conquistar tal coisa, eu vou fazer não sei o quê. Coloca um objetivo lá, eu quero um carro novo, etc. Mas, primeiro, não põe meta, não deixa isso de uma forma específica. E só ler a frase não resolve. Você tem que colocar emoção no que você está falando. A sua mente, o seu subconsciente tem que entender que aquilo que você está desejando, que o seu desejo, que ele é real. Ardente, Né? Que ele é um desejo ardente. O próprio Napoleão Hill fala dessa forma. Tem que ser um desejo ardente. Então, você tem que sentir, vivenciar, visualizar esse desejo para que ele se concretize. Esse é o objetivo. A segunda lei é a aliança de mentes. Então, assim, hoje se fala muito de networking, né? Então, vamos em sessão de negócio, vamos lá vender. Muito cuidado com as suas parcerias, né? Então, a parceria é o que a gente falou aqui, tem que ser ganha-ganha. Então, assim, vocês fizeram aqui uma aliança de mente, Mastermind, aqui vocês três nessa bancada, para criar esse programa fantástico, profissional de seguros, que está levando tanto conhecimento para os corretores. Isso é uma aliança de mente Mastermind. Né? Vocês estão contribuindo para o resultado de outras pessoas e para o resultado de vocês mesmos, que vocês aprendem tanto quanto todos que estão aqui. Acho que até mais, né? Porque vocês ouvem todos os entrevistados aqui. Confiança em si mesmo, autoconfiança, ela é uma atitude alavanca. Ninguém faz nada sem autoconfiança, sem se conhecer. Então, ninguém consegue ter resultados se não tem confiança de fazer. Então, assim, às vezes aprende. Aí alguém fala assim, Cris, fala sobre esse assunto para mim lá na rádio, tal, um tema tão importante, vai ajudar tantas pessoas. Aí fala, não, mas eu tenho medo, o que as pessoas vão pensar? Ou eu não sei falar assim. Fala com o coração. Então, assim, se você conhece, se você domina o assunto, você tem que ser autoconfiante. Saber lidar com dinheiro, é o que a gente acabou de falar. A empresa tem que lidar com dinheiro. O empresário tem que ter as finanças ali, olhar todos os dias o seu fluxo de caixa, vou olhar se está dando resultado, fazer o seu custo adequadamente. Né? Todo dia. Todo dia. Pô, todo dia eu quero estar com as finanças boas. A não ser que você tenha uma movimentação muito pequena, e eu espero que todos os corretores que nos assistam tenham uma movimentação grande, né? Que sejam lucrativos e que estão aí sempre com novos negócios gerando. Então, ele tem que olhar todo dia. Isso aí, tem a confiança tem que que acompanhar, você vai ter né? essa boa movimentação. Iniciativa e sustentação, a gente falou um pouquinho. Uso adequado da mente. Quantas pessoas perdem tempo com coisas que não agregam nada? Então, você está lá focado no seu trabalho e, em vez de você terminar o atendimento ao cliente, fazer uma coisa bacana, você está mais preocupado em ficar lá no grupo do WhatsApp, olhar o Facebook, ou assistir um programa na TV que não te agrega nada. E mesmo na vida pessoal, em vez de você ficar com a sua esposa ou com seus filhos, você está assistindo, às vezes, um programa, uma novela que não vai te agregar nada de conhecimento e nem de resultado. Né? Ter entusiasmo, gente. Poxa, essa eu gosto, hein? Alguém vende sem entusiasmo? Não. Alguém atende cliente sem entusiasmo? Né? Se você não tem entusiasmo, você não levanta nem da cama. Você pensa, nossa, tem que fazer tudo isso hoje. Não, vou continuar dormindo. Então tem que ter entusiasmo. Né? E Napoleão Hill e os treinamentos da Mastermind, a gente até ensina o ciclo do entusiasmo. E assim, eu lembro que muitos clientes na minha vida eu ia e eu falava bem assim, logo cedo, era umas 8 da manhã. Bom dia, mas bom dia mesmo pra você. Tinha gente que me olhava com cara feia, mas a maioria olhava com sorriso. Eu olhava pra você com sorriso. Eu lembro disso, eu falo. Seu sorriso é inesquecível. E fala pra mim, quando uma pessoa vem conversar com você com entusiasmo, não é outra energia? Não, sem dúvida. Napoleão Hill fala de energia, vários pensadores falam da questão da energia, do quanto é importante a questão da energia, né? De você trocar a energia.
Né? Então, a energia tem que ser boa. Você tem que estar com pessoas do bem, você tem que estar com pessoas com a mesma... como disse uma amiga minha, com a mesma vibe, entendeu? Então, tem que estar ali na mesma sintonia para que as coisas tenham resultado. Né? Autocontrole, a gente falou um pouquinho. Hábito de fazer mais que o combinado. Então, assim, quando você vai contratar uma pessoa, por exemplo, vou contratar meu primeiro funcionário na corretora, né? Meu primeiro empregado, colaborador, como vocês quiserem falar. E na entrevista, primeiro, você já vê que a pessoa chega desanimada e você vê que a pessoa é aquela que... mas é só isso que eu tenho que fazer? Né? Que ela está muito preocupada com aquele script que você falou. Todas as minhas contratações, eu fazia questão de contratar, porque uma coisa que eu falava, aqui não tem função definida, a sua função principal é essa. Mas aonde tiver que apagar incêndio, quem que tiver que ajudar, tem que ajudar, porque é aí que você aprende, né? E eu cresci muito nas empresas por isso, fazendo mais que o combinado, né? Surpreendendo as pessoas à minha volta. Então, vocês têm que surpreender os seus clientes. Então, assim, tem coisas que não custa, gente. Às vezes, um sorriso vai fazer mais que o combinado. Eu trabalhei em algumas empresas que era assim, você pedia alguma coisa, eu ficava assim, não, isso aqui não é minha função. Então, olha, aí você vai ver, essa pessoa começou como auxiliar e passou 30 anos, ela continuou como auxiliar e não sabe por que continua como auxiliar. Ou não continua, né? Ou não continuou, já foi, né? Mas, Fábio, deixa eu fazer só um comentário aqui. Eu também tive uma empresa que eu trabalhei que ela tinha o lema, que era um grande banco, 100% comigo mesmo. Né? Isso daí acabou sendo legal, porque tinha esse problema também de empurrar com a barriga e passar para o outro. E aquela pessoa que atende a ligação, ela pergunta com quem quer falar, mas ela não pergunta se pode ajudar, né? Então, me parece que é uma questão crônica. Esse problema, essa falta da atitude de assumir para si o compromisso verdadeiro, legítimo, de ajudar, no caso, o cliente, mas ajudar o colega do lado. Acaba sendo um efeito cascata, né? E aí a pessoa que tem esse tipo de comportamento, como você bem colocou, ela não vai progredir. Porque se a gente olhar os casos de sucesso, são efetivamente as pessoas que excederam e surpreenderam e tiveram atitudes que fizeram elas serem percebidas como pessoas diferenciadas. Exatamente. Né? Você sabe que eu sempre falei uma frase assim, eu adoro descascar abacaxi. Então, se ninguém quer, me dá que eu descasco, que eu resolvo, porque é onde você aprende. Isso. É onde você aprende, onde que você tem o seu diferencial. Ter uma personalidade agradável. Ser uma pessoa agradável. Tem alguns chefes aí, eu ouço falar, que não são tão agradáveis, tá? A personalidade não é agradável. E aí como que ele consegue colaboração da equipe se ele não é uma pessoa agradável? Tem empresas que eu já passei, que eu já fui visitar, que o turnover era muito grande de funcionários. Então essa pessoa, primeiro, ela vai ter que reconhecer nela, não é isso? Esse problema. Exatamente. Mas muitas vezes não vai ter humildade de reconhecer. Aí vai ter esse problema pro resto da vida. Eu posso dar uma dica de como você saber se você tem uma personalidade agradável ou não? Vamos lá. Fala. A primeira delas é você chama as pessoas pelo nome? Pelo nome? Sim. Mas você chama as pessoas pelo nome e sobrenome? Nome e sobrenome? No Mastermind, Mente brilhante e a voz by night do rádio. Na primeira sessão do Mastermind, você aprende uma técnica para saber o nome, gravar nome e sobrenome da pessoa e mais, para fazer com que as pessoas lembrem do seu nome e sobrenome. Mas tem aqueles casos que as pessoas lembram mais do apelido da pessoa do que do nome, agradável. Né? Até a pessoa passa a usar o apelido como o próprio nome dela. Exatamente. É verdade. Vamos lá, Cris. Qual são as outras leis aí? Fala pra gente. Pensar com segurança. Então, como que você está na hora de tomar uma decisão? Né, você toma de forma rápida, assertiva, porque você já estudou, já sabe o que tem que fazer. Concentração e foco na coisa certa. Esse é o mal, eu falo que é o mal do empreendedor. Né, porque você quer fazer, vem um monte de oportunidade, vem um monte de ideias, principalmente quando o empreendedor está no começo, e ele não foca em nada, na verdade, né, porque ele quer fazer tudo ao mesmo tempo. E nós, mulheres, infelizmente, a gente tem esse dom de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas, se a gente não se concentrar, não sai nada perfeito. Vai sair tudo, mas não vai sair da forma que deveria, com o mesmo resultado que deveria sair, se a gente fizer uma coisa de cada vez. Aí eu vou dar uma dica, interrompendo você de novo. Tem um livro chamado Essencialismo,
Essencialismo, para quem se interessar, que ele ensina, dá dicas de como a gente fazer essas escolhas para não tentar fazer tudo e não fazer nada. Ele chama Essencialismo. Bacana. Muito legal esse livro. E muitos livros de administração do tempo, tem vários nomes aí de pessoas que falam sobre administração do tempo, ensinam também, né? É como você fazer isso, como você ter concentração, como você se organizar. A 13ª lei é conseguir cooperação. Alguém faz alguma coisa sem cooperação? Não, Esse programa de rádio estaria aqui no ar se não fosse a cooperação do Tiago lá na técnica, se a gente não tivesse se organizado para bater um papo antes do programa. Um bastidor muito grande. Né, e tudo mais. Então, você precisa de cooperação das pessoas. Ninguém faz nada sozinho. Né? Então, tem que saber como conseguir cooperação das pessoas. E a gente consegue praticando a maioria dessas leis do êxito aqui, principalmente tendo uma personalidade agradável e sendo exemplo como líder, né? Poxa, olha, Cris, e tirar proveito do fracasso. Esse negócio da cooperação, quando a gente vai fazer uma visita, a gente sai da empresa, deixa tudo acontecendo, e quando você volta, tá tudo direitinho, o pessoal tá fazendo tudo daquela forma com que você deixou. É um orgulho muito grande pro profissional isso. Sim. Já aconteceu comigo e eu me sentia muito bem. Eu falava, poxa, o pessoal veste a camisa, eles acreditam em mim assim como eu acredito neles. E é um termômetro que você tem uma boa liderança, né? Sem dúvida. E delegar, né? Delegar as coisas e não ficar com medo de que não deem certo. É isso aí. A 14ª lei é tirar proveito do fracasso. Então, a gente tem que olhar, principalmente o empreendedor, tudo que falha, né, nas nossas estratégias ou naquilo que a gente queria fazer, sempre tem um aprendizado. Né? Então, é pegar esse aprendizado e transformar ele no sucesso, né, e fazer melhor. Né? Ser tolerante. Quem consegue ficar ao lado de pessoas intolerantes? Não precisa nem falar muito aqui, né? Regra de ouro. Vocês sabem o que é regra de ouro? Qual que é a regra de ouro? O Fábio sabe. O Fábio é mastermind. O que é regra de ouro, Fábio? Regra de ouro não é de Esqueceu? prata nem de bronze. Tá? Vamos lá. Basicamente, faça para os outros aquilo que você quer que façam para você. Né? Então, assim, a gente pode ter várias regras de ouro. Então, aí está ligado à nossa moral, aos nossos valores. Né? Isso tem que estar dentro das nossas habilidades, das nossas atitudes. E a 17ª lei, que é a força do hábito. Né? A gente vê que as pessoas de resultado, as pessoas de sucesso, ela tem hábitos saudáveis. Não adianta você ter hábito que é ruim. Né? Então, assim, vou ter o hábito de comer muito todos os dias, sua saúde vai pro beleléu. Né? Então, assim, são hábitos saudáveis e hábitos que fazem as coisas acontecer. Então, assim, dessas 17 leis, assim, são coisas difíceis? São comportamentos difíceis de você praticar todos os dias? São hábitos. Né? Padrões, né? São padrões, são atitudes. E ele criou essas leis há mais de 5... Ele compilou há mais de 50 anos, não? Sim, em e fazem 1908. sucesso até hoje. Não tinha internet, celular, mas dava certo. Assim, ele entrevistou mais de 16 mil pessoas. Então, os 500 maiores empresários da época tinham Carnegie, isso. Né? Thomas Edison, Rockefeller. Então, assim, são várias personalidades que tinham essas atitudes. E até hoje, se você estudar empresários de sucesso ou pessoas de sucesso, pessoas que geram resultado, né? Porque o sucesso é relativo, cada um tem a sua percepção de sucesso. Mas as pessoas que geram resultado, seja na sua vida pessoal ou profissional, elas têm esses hábitos, você vai ver que elas são recorrentes, então, até hoje. Por isso que ainda continua sendo um livro atual. Tá. Né? Uma metodologia atual. Aí a curiosidade, a gente falou toda a teoria aqui, falamos também de prática, mas os primeiros passos, para quem está ouvindo a gente e quer seguir e quer iniciar o processo com as 17 leis. Até você tocar no assunto interessante, porque assim, Marcelo, eu tive a oportunidade de fazer o curso Mastermind, né? E eu posso garantir para vocês que foi um dos melhores cursos que eu fiz, porque é totalmente, você tem que entregar o resultado, isso é muito bacana, você tem uma apostila como apoio, né? Mas ela praticamente fica mais embaixo da cadeira, porque você faz isso na prática. Isso é muito bacana. Então, é o nosso diferencial, né? A gente, você vivencia as 17 leis do Napoleão Hill. Sim. E vivencia todas as técnicas que você vai ter no treinamento. Então, por exemplo, uma dos princípios é os 10 princípios de personalidade agradável.
né? Você vai ter 10 princípios de como ter uma personalidade agradável. Então, mas isso é uma curiosidade minha, porque eu também já ouvi falar muito bem desse encontro, desse curso. Ele criou os 17 princípios, as leis. Isso foi traduzido e foi materializado em curso e treinamento. Pelo próprio Napoleão Hill. Para o pessoal Hill. entender bem isso, né? Porque tem todo um aprendizado aqui. Isso se materializou através de um evento, de um curso, que você acha que vai falar disso. Mas que isso deve ajudar as pessoas exatamente a responder a pergunta que eu fiz. Como colocar na prática, é isso? Exatamente. É isso? Porque às vezes, Cris, só complementando o gancho, porque às vezes a pessoa acha que tem determinada competência e não tem. Exatamente. Ou Né? ela acha que pratica e não pratica. E como é que faz para identificar isso aí? Então, na verdade, como consultora Mastermind, quando a gente vai apresentar um treinamento, a gente costuma fazer um mapeamento de competências, que eu inclusive fiz com o Brancati numa oportunidade. E a gente olha como que estão todas as suas habilidades e atitudes relacionadas à liderança, à comunicação, a controle de preocupações. Que, inclusive, o controle de preocupações, assim como a autoconfiança, é algo que é trabalhado em todo treinamento, né? Porque são áreas alavancas, são áreas que faz com que todas as outras atitudes floresçam. E o treinamento é totalmente vivencial. Então, você vivencia as leis e vivencia as técnicas. Então, por exemplo, de comunicação. Você vai fazer diversas palestras durante o treinamento, vai aprender a comunicação verbal, não verbal, vai aprender como conseguir cooperação das pessoas, como lidar com pessoas difíceis, como resolver um problema. Então, aquilo que você está passando é uma preocupação com algo que talvez nem seja um problema, Sim. ou realmente é um problema. E se for um problema, você vai receber uma técnica de como resolver o problema. Ô, Cris, você falou E a que gente você está faz... em 165 países. 165 países e a gente está em 24 estados no Brasil. Então, você pode começar o treinamento aqui e terminar num outro estado, de repente, dependendo da sua agenda. E o mais importante, nós somos os únicos no Brasil licenciados pela Fundação Internacional Napoleão Hill. E todos os nossos treinamentos têm certificação internacional. Você falou do mapeamento. Você aplica o mapeamento? Eu aplico um mapeamento de competências e habilidades. Então nós vamos colocar você na fogueira aqui, Cristiane. Diga. Qual a fogueira? Vamos lá. O pessoal que está nos acompanhando, os corretores, tem bastante gente nos assistindo. Se a pessoa quiser fazer um mapeamento contigo, você pode fazer esse mapeamento para ela, de ver qual é a competência dela? Posso. Principalmente quem está aqui em São Paulo, né? Acho que fica mais fácil, né? Eu posso fazer... eu atendo aqui a região de São Paulo, interior de São Paulo, mas, como eu falei, tem Mastermind, unidades do Mastermind em 24 estados do Brasil. E quem está assistindo o programa e quiser fazer um mapeamento, me chamar aí no meu WhatsApp, eu consigo agendar o mapeamento, seja virtual, seja presencial. E aí a gente vê como que tá as habilidades e atitudes, se está colocando em prática, se não está, e as habilidades essenciais. Pessoal, não perca essa oportunidade. O mapeamento Brancati é muito fez. legal. Como que foi para você, Brancati, o mapeamento? Foi revelador. Foi revelador. Mas vale a pena demais. É um método, não são opiniões e nem julgamentos. É um método que a gente, por conta própria, te leva a certas conclusões. É um Exatamente. autodiagnóstico, Simplesmente que nos ajuda a encontrar algumas respostas. Então, é incrível, realmente é incrível. E eu fiquei muito impressionado com E esse mapeamento ele está totalmente interligado com as leis do êxito do Napoleão Hill, que é o que você faz muito parecido na primeira sessão do Mastermind, que são 12 sessões que você tem no nosso principal treinamento, que é o Lince. Então, é uma vez por semana, que é para dar o tempo de você ir lá às 4 horas, participar do treinamento, vivenciar todas as técnicas e as leis, praticar durante a semana e mostrar resultado nas próximas semanas. Por isso que é uma vez por semana. Que o mapeamento ele demanda tempo e provavelmente algum custo operacional seu. Sim. Eu não sei se você ficou sabendo, mas esse mês aqui de outubro, dia 12, nós comemoramos o Dia do Corretor de Seguros. Claro. Né? Você pode conceder 12 mapeamentos? Eu tinha pensado em 10, mas em homenagem ao Dia do Corretor de Seguros, posso, claro que posso. Tá, então tá bom. bom? Eu vou colocar Então, o seu contato os 12 aqui na primeiros rede. que me chamar... Tá, pelo seu WhatsApp.
Então vocês vão pegar o contato dela do WhatsApp e você coloca, eu quero fazer um mapeamento, tá? Então 12 está fechado? 12. Os 12 primeiros. E aí, quem Valendo, quiser já tá na rede. conhecer sobre o treinamento, também é só me chamar e a gente conversa, eu Legal. falo, apresento. Legal. É um treinamento Legal. realmente que transforma tanto a sua vida pessoal como profissional. Não é esses treinamentos de imersão que você vai lá no final de semana e vai lá, né? Com Um monte de certeza. coisa, sai cheio de Aliás, eu quero mandar um adrenalina, abraço chega na pra- segunda-feira, não põe nada Já em quero mandar um prática. abraço para Kátia Navarro, né? Sim, Sou instrutora o Mastermind. Mastermind, O Walter, o Márcio, o Ricardo Lau. Alexandre Janer, que foi meu instrutor. Um grande abraço para todo o pessoal Mastermind. Isso aí. E tem a Ô, nossa, Belzito. nossa diretora Rosângela também, que deve estar aí nos grande abraço assistindo. pra É Rosângela. isso aí, olha, tem uma pessoa de Campinas, o Antônio Cruz, está lá de Campinas. Campinas também pode participar e pode pedir aí esse mapeamento também? Pessoal de Campinas? Nós temos unidades em Campinas também. Aí conversa comigo, eu tá. direciono ele. Beleza, beleza. Tá bom? Romeuzito, Cris, temos aqui uma lembrança para você. Todos os Oba! nossos convidados recebem aqui uma singela e pequena lembrança. Espero que você goste, tá certo? Aqui eu é sou um mulher, eu já vou oferecimento do abrir. programa Profissional de Seguros. Opa, muito bom. Caneca do Profissional do Seguro e tem meu nome aqui atrás, Cris Borges. personalizada. Cris, Personalizada. Olha só, que eu vou deixar o beleza. microfone à sua disposição. Eu também Passo o trouxe recado que um você... presentinho para vocês da Mastermind, uma caneta. Olha Para vocês aí, assinarem tá aí vendo? os seus contratos de seguros, assinar os vamos patrocínios trazer aqui do você semana que vem de programa. volta. Obrigado, hein? Muito Caneta chique, obrigado. hein? Chique, Caneta essa aqui é chique. bacana, Poxa, hein? pesada, hein? Olha, Pesada. sensacional. Para vocês gostei. assinarem aí os patrocínios do Aí, ó, programa, os caneta patrocinadores, Amém. os contratos. Cris, fica à vontade aí para as suas considerações finais. A gente já está chegando ao fim do nosso programa. A Mastermind é uma empresa de treinamentos que vai realmente transformar a vida de vocês. Eu amo trabalhar na Mastermind, amo o treinamento Mastermind, porque realmente ele é um treinamento que é divisor de águas para muita gente. E assim, a minha missão de vida, o meu propósito de vida como mentora, como consultora de empresas, principalmente de empreendedores, é fazer com que as pessoas tenham resultados. Sem Né? dúvida. Porque eu falo sempre que empresa é para ter lucro. Se não tem, né, lucro, é melhor você ter um emprego, né, você ser empregado. Até tinha comentado com vocês, vou falar lá o corretor se ele é um empregado ou se ele é empreendedor, né? Que é exatamente isso. Se você não tem lucro, é melhor você ter um emprego. Exatamente. Né? Pelo menos você paga suas contas. Então, está dentro do meu propósito de vida, é um treinamento que realmente transforma. E eu amo isso que eu faço. E eu tenho certeza que todo mundo que tiver a oportunidade de ser Mastermind vai ter excelentes resultados. Marcelo Brancati, minha mente brilhante favorita. Acabou rápido, hein? Acabou rápido, meu Passou amigo. rápido Que é bom, mesmo. dura pouco. Fábio, eu acho que assim, a gente vive sob pressão mais do que nunca. A gente tem acesso a conhecimento mais do que nunca. Conhecimento, habilidade é praticar o conhecimento, né? Exatamente. Então a gente aprende a dirigir rápido, a gente tem acesso à internet, a Google, um monte de coisa. É um bombardeio de informações. O que está faltando, o que é nítido, que a gente vivencia e percebe nas pessoas, é uma dificuldade de lidar com as emoções, com as pressões, com a ansiedade. Sim. E os números mostram isso: planos de saúde, afastamento, doenças relacionadas à mente. É verdade. Então, tudo que foi comentado aqui, a gente sabe da seriedade desse treinamento, na verdade, que é muito mais que um treinamento, vai Inclusive, muito além disso, né? Os princípios de controle de preocupação é justamente para sanar esse tipo de Justamente. situação. Mas quando ele trouxe, você vê a visão de vanguarda do Napoleão Hill, porque ele estava lá há 50 anos ou mais e já trabalhava esse tema, já é um dos itens do sucesso. Provavelmente, se tivesse vivo hoje, ele ia expandir um pouco mais. Porque a gente está vivendo num mundo meio maluco mesmo, meio Sim. doido, né? Então, eu sou fã desse autor, sou fã do conteúdo, e o conteúdo do ensinamento dele se transformou em encontros e eventos. Então, é bastante interessante a gente se aprofundar nesse Sim. tema, fazer sim essa avaliação. Essa avaliação traz respostas muito interessantes e eu recomendo fortemente que as pessoas usem as 12
As 17 leis do êxito. Não, e os 12 mapeamentos que você deu de presente. Porque você deu um time inteiro mais um cara no banco, né? Exatamente. Então aproveita antes que... Mais o técnico. Exatamente. Então, quem não fez, tá aí um presente gigantesco que vocês ganharam para o seu ouvintes aqui, a estar acompanhando o programa. Boa noite a todos, então. Só a Mastermind pode ministrar qualquer tipo de treinamento falando de Napoleão Hill. Romeuzito! É isso aí, seu Marcelo Brancati, deixa um grande abraço e uma excelente semana. Sei que o senhor vende bem, continue vendendo assim, tá? Daqui a pouco eu vou lá na sua corretora, vai ter aquele bar lá pra gente comemorar. Opa! Cris Borges, obrigado pela sua presença. Obrigada, Espero Romeu. que você, com esses treinamentos, leve as pessoas aí a esperança, a autoconfiança, a fé que falta a elas, certo? E, seu Fábio Sorolla, deixa um abraço para ti e para todos os nossos profissionais de seguros de São Paulo, do Brasil e do mundo. Tudo bem, Romeu. Marcelo, Romeuzito, Cristiane, meus cumprimentos. Mastermind para você. Encerramos por aqui. Conteúdo muito relevante que vale a pena até mais um programa, né, Marcelo? Para a gente destrinchar isso aí. Obrigado a todos pela participação. Lembrando que fique ligado, daqui a pouco vai começar o programa É Fato, junto com o Gustavo e com o Silvio e toda a galera, com notícias atuais. E semana que vem estaremos de volta junto com a Cláudia Simplício e o Marcelo Brancati, que vamos falar de marketing, funil de vendas, vai ser um tema bem bacana. Muito obrigado a todos, até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.